Estamos agora começando o nosso estudo, a carta aos Colossenses, né? Gostaríamos de efetuar esse estudo à luz da palavra de Deus. Bom, dito isso, é importante lembrar que faremos esse estudo semanalmente, toda sexta-feira. Você é muito mais do que o nosso convidado. E cremos que, de alguma forma, o Senhor ele vai estar abençoando a sua vida, o Senhor vai estar falando conosco nesse momento, ok? Como eu disse, carta aos Colossenses, abra comigo, por gentileza. Nós leremos o verso 1º e o verso 2º somente. Pode parecer um pouco estranho, porque hoje eu vou gastar um pouco mais de tempo elaborando uma introdução à carta aos Colossenses do que propriamente na carta. Hoje da carta nós leremos 2 versos, capítulo 1, verso 1 e verso 2, mas eu vou me ater um pouco à introdução, algumas informações que eu gostaria que você tivesse consigo para nossas próximas reuniões, você se ater a elas e conseguir compreender, como se fosse uma espécie de bagagem que você vai levar para os outros estudos. E aí você vai conseguir ter um pouco mais de dimensão às palavras do apóstolo Paulo, uma vez que agora você vai estar munido de algumas informações. Ok? Bom, dito isso, Colossenses capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Deus Santo, mais uma vez entramos na tua presença, certos de que o Senhor é capaz de nos ouvir. Porque a tua palavra diz, Senhor, que o teu braço não está encolhido para que não possa nos abençoar e os seus ouvidos não estão cobertos para que não possa nos ouvir. Quando o Senhor disse isso através do teu profeta Isaías, tu chamou a atenção que era o pecado que nos separava de ti. Mas graças a Jesus Cristo, esse pecado não mais nos separa de ti, porque fomos libertos de todo pecado, perdoados pelo sangue precioso do Cordeiro. Graças a isso, Senhor, nós temos a redenção contigo, redenção com Cristo, e podemos então nos aproximar de ti. Fala, Senhor, em nome de Jesus, aos nossos corações. Revela a tua palavra, em nome de Jesus. Esclarece-nos, Senhor, a tua vontade. E abençoa-nos, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de seguir, eu vou só pedir para a Larissa e para a Bruna baixarem um pouquinho, porque elas estão participando da mensagem lá fora, na sala. E aí está me trazendo aqui um problema, porque eu estou me ouvindo lá e acabo me distraindo. Só um segundo. Gente, abaixa um pouco aí que eu estou me ouvindo. Bom, agora sim. Vamos lá. Como eu disse hoje, a mensagem, né, o nosso estudo, ele vai ter mais cara de estudo do que, de fato, de mensagem. Vamos comentar os versos 1 e 2, mas eu gostaria de me ater aqui a algumas informações a respeito de Colossos, a respeito da carta como um todo. Legal? Isso vai ser bastante relevante para nós. É claro que há quem diga que saber essas informações adicionais, elas não é o sentido primeiro da questão. O sentido primeiro, com certeza, é a Bíblia. Eu concordo com essas pessoas, mas eu creio que se nós temos uma perspectiva maior, uma quantidade maior de informações, a gente pode ter muito mais riqueza na palavra de Deus e assim conseguir compreendê-la melhor. Bom, informações que eu considero relevantes, que a gente saiba para os nossos estudos da carta aos Colossenses. A primeira é que ela foi escrita no ano de 60 depois de Cristo. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, ok? A gente não consegue precisar aí, certamente, em que período
do ano 60, e eu digo isso porque acontece um terremoto nesse período, e isso vai impactar por demais a cidade como um todo, ok? Então nós sabemos que a carta ela foi escrita nesse período de 60 depois de Cristo, e na sua ocasião, enquanto Paulo escrevia, ele estava preso em prisão domiciliar, juntamente com Epáfras e com algumas outras pessoas, ok? Vocês perceberão isso também conforme a gente vai dando seguimento ao nosso estudo. Importante levar isso em consideração. É o próprio Epáfras que traz essas informações a respeito da igreja dos Colossos, da igreja de Deus aos Colossenses. Quem traz essa mensagem é Epáfras, né, que os estudiosos creem que foi o fundador da igreja em Colossos. Okay? Quem traz essas informações, então, da existência dessa igreja é Epáfras para Paulo, e Paulo, então, ele vai escrever para esse povo. Propósito dessa carta, importante também chamar atenção para algumas questões. Paulo ele vai escrever, sobretudo, com o objetivo de combater um falso ensino, ok? Historicamente conhecido ali como a heresia de Colossos, que é aí um emaranhado entre um misticismo gnóstico com algumas bases no legalismo judaico. Mais para frente eu vou falar um pouco melhor sobre essa confusão de crença e o que ela trazia, né? Qual era a implicação dessa confusão de crenças que as pessoas tinham a respeito, então, da pessoa de Deus. Outro motivo pelo qual Paulo escreve é para reforçar a supremacia do Cristo, enquanto ser maior de toda a criação e, portanto, inigualável. Ok? Outro ponto importante, Paulo ele escreve para fortalecer esses irmãos a não darem ouvidos a essa falsa heresia e continuarem buscando por um crescimento saudável e correto da palavra de Deus. Eu já comentei isso algumas vezes, acredito aqui em estudo, que Paulo, somente em Efésios que Paulo ele não reage, porque nós vemos que nas cartas paulinas ele está sempre reagindo a alguma coisa. Ele fundou as igrejas e acontece alguma coisa, ele fica sabendo ou ele se propõe a visitá-los, mas não tem uma possibilidade ali naquela hora, então ele escreve para poder reagir a uma situação. Nós falamos que no caso da carta aos Coríntios, por exemplo, haviam muitos problemas de relacionamento. Havia divisões naquela igreja, havia uma espécie de alegria e orgulho no pecado. Isso era um problema também. Na carta aos Gálatas, por exemplo, há um problema onde não reconhecem o apostolado de Paulo e ele precisa se defender, e o pessoal em Gálatas ali está abandonando a fé que primeiro os salvou, e eles estão agora se aproximando aí também de heresias. Aqui aos Colossenses não é tão diferente da carta de Gálatas. Há um problema naquela cidade que é justamente uma heresia. E Paulo precisa escrever para combater essa heresia e fortalecer os irmãos. Ok? Bom, sobre a cidade de Colossos, e embora pareça estranho falar sobre a cidade, mas ela nos traz informações interessantes. Bom, a respeito da sua fundação, a gente não consegue precisar, ok, com clareza o ano nem o período que ela foi escrita. A gente já sabe que ela é anterior a 400 a.C. Um historiador chamado Heródoto, ele já falava sobre a cidade de Colossos em 480 a.C. E quando ele citava essa cidade, ele falava que era uma cidade poderosa, era uma cidade forte, era uma cidade que tinha a sua relevância, ok? Mas aqui, quando Paulo escreve, a gente já está em outro período, a gente já está em 60, okay? Depois de Cristo. Importante saber também que essa cidade teve essa grande relevância, principalmente com relação à atividade comercial, mas ela começa a decair com o passar do tempo. E quando Paulo escreve para ela, ela já não é mais aquela cidade imponente de tempos anteriores.
ok? Ela é situada no vale do Rio Lico, que é uma região ali rica em pastagens, ela é também um grande centro de tecelagem, e, portanto, é uma região onde o comércio ele é extremamente favorável. É uma cidade que está a 16 quilômetros, mais ou menos, da cidade de Éfeso. E aí, então, a gente acredita que o evangelho chegou até ela a partir da pregação de Paulo aos Efésios. E daí ela foi chegando às demais cidades vizinhas, por exemplo, Hierápolis e a Laodiceia. São regiões ali que estão a 4, 6 quilômetros uma das outras. Tá? Bom, a causa dessa decadência de Colossos. Isso tudo, meus irmãos, é muito importante para a gente entender agora o impacto que a mensagem do Evangelho ela vai trazer para aquelas pessoas. Bom, um dos motivos da sua decadência são os desastres naturais que ocorrem naquela região. Ela é uma região de rica atividade vulcânica e por isso tem bastante terremotos, bastante movimentação sísmica e por conta disso, inclusive, a cidade ela foi à ruína, ali mais ou menos no período de 60 também. Um pouco depois desse terremoto, Paulo escreve para eles. Então, é um momento onde a cidade ela é completamente arrasada, uma cidade que já não era mais forte, ela vai ser arrasada nesse momento. E o motivo também da decadência dessa cidade foi porque as cidades, por exemplo, de Laodiceia e Hierápolis, que eram tão próximas, elas começaram a crescer em suas atividades comerciais. E isso fez com que Colossos decaísse. Laodiceia foi, então, daquela região considerada a cidade mais rica, e Herápolis ela tinha ali um quê de um misticismo com relação às suas fontes termais, e isso movimentava o comércio. Se movimenta o comércio, aumenta a população. Se aumenta a população, então ali vai ter heresia, vai ter um monte de coisa que precisa ser também resolvida. Mas embora fossem cidades expressivas, não eram tão expressivas quanto Éfeso. Por isso que Paulo ele foca a sua atenção em Éfeso e paralelamente o evangelho ele acaba chegando a essas outras regiões. Então, quando Paulo escreve a carta, a gente já sabe que essa cidade ela decaiu. E é interessante pensar que uma cidade que decaiu, uma cidade onde não foi o próprio Paulo que fundou a igreja, que na verdade ele nem chegou a visitá-la, mas que ainda assim foi alvo de sua atenção. Os teólogos, os estudiosos dizem que certamente é a carta que Paulo escreve para uma localidade que é, com certeza, entre as que Paulo escreve, a de menor importância. E não é engraçado que, às vezes, a gente se sente assim também, como sendo os de menor relevância, mas ainda assim o Senhor nos alcança? Perceba quão precioso é isso. O homem talvez mais proeminente depois de Cristo, preocupado com uma igreja pequena, e ele resolve escrever para ela, justamente para que eles não se percam com relação a uma falsa doutrina e elogiando o amor que eles têm em continuar se desenvolvendo. É precioso pensar nisso, que aos olhos de Deus, todos somos alvos de seu amor. Dignos não é a melhor palavra, merecedores também não. Mas é maravilhoso saber que aos olhos de Deus, nós somos objeto de seu amor. Ok? Bom, tendo dito essas informações, né, Paulo não visitou, então, a igreja, ele conheceu através de Epáfras, e a partir daí ele começa ele escreve, então, para essa igreja. É importante falar um pouco sobre essa heresia de Colossos. É importante que você tenha isso em mente quando você lê a carta, porque aí você vai entender por que Paulo vai citar, por exemplo, essa celebração a festas de lua, que no capítulo 2, no verso 16 e 17, ele vai reclamar também, Paulo vai citar que é um problema de culto a anjos, e você vai conseguir compreender um pouco mais sabendo dessas informações. Por que Paulo está reclamando dessas pessoas que estão, de certa forma, reverenciando
os anjos. O que está acontecendo com essa cidade? E é importante perceber, então, estar munido dessas informações, porque agora o texto ele vai se abrir aos seus olhos. A tal da heresia de Colossos, ela é difícil de precisar, de fechar numa caixinha, né, de conseguir conceituá-la, porque ela é um apanhado de uma série de informações. Nós já temos falado bastante a respeito do gnosticismo, acho que os irmãos já estão até cansados de me ouvir falando a respeito, mas essa região, ela também bebeu um pouco desse gnosticismo, que é um problema gigantesco, onde enfraquece a figura de Cristo, dizendo que ele não pode ser a pessoa, ele não pode ser Deus, porque a carne ela é má, a matéria ela é impura, ela é algo que não pode conceber um Deus santo. Dessa maneira, eles não podem estar próximos. Se Deus não pode estar próximo da matéria porque ela é impura, Cristo não pode ser Deus. Se Cristo não pode ser Deus, não houve salvação. E aí, para que esse pessoal explique que ainda houve uma relevância em Cristo ter vindo, mesmo ele não sendo Deus, eles começam a levantar algumas barreiras e fazerem algumas suposições a respeito de Cristo. Eles começam a dizer que Cristo é um ser menor dentro da escala da Trindade. Eles começam a dizer que Cristo ele pode ser um profeta, ele pode ser até uma figura de poder espiritual, mas não é o próprio Deus. A gente sabe que João vai lutar fortemente contra esse tipo de conceito, informando que Cristo, sim, ele é coigual a Deus e coeterno com o Pai. Mas aqui é um problema. E além disso, além de dizer que Cristo não é completamente Deus, eles igualam a figura de Deus ao estudo dos astros, não os gnósticos, mas a essa heresia de Colossos. Eles trazem para si o gnosticismo, ou seja, eu não creio que Cristo ele é Deus, e eu ainda pego um pouco dos estudos dos astros e começo a entender que existem anjos que moram nas estrelas, que esses anjos, e eu chamo de anjos, mas é só uma possível deidade, uma outra divindade que está pelas estrelas que regem o cosmos e que aí então as influências dos astros, dos corpos estelares, de certa forma acabam nos influenciando. Te lembra alguma coisa? Parece com algo que você já ouviu? Não está tão distante assim, né? É engraçado como o tempo passa, mas a Bíblia continua relevante, como ela é atemporal. Ela fala até o nosso momento. Dito isso, tente pensar na cabeça dessa igreja em Colossos, que escuta que, ao mesmo tempo que é importante ouvir a Cristo, mas não tão importante porque ele não é Deus, eu também tenho que prestar atenção nos planetas e nas estrelas, porque eles têm, de alguma forma, uma certa influência sobre a minha vida. E como se isso já não fosse confuso bastante, eles ainda trazem para si, essa religião, essa heresia, alguns aspectos do legalismo judaico. Ou seja, além de toda essa confusão, eu não posso comer determinadas comidas. Eu não posso deixar de cumprir determinadas regras, determinadas leis, porque senão eu me torno ali indigno do amor de Deus. E nós sabemos que indignos todos nós somos, mas não é isso que nos salva. E eles criam que, se eles então mantivessem a lei, eles conseguiriam salvação. Se eles observassem então a influência desses astros, eles teriam salvação. E ouvindo a Cristo juntamente com uma outra gama de pessoas e de divindades, eles poderiam ter a salvação. Paulo, quando escuta isso, ele precisa combater, porque ele entende que uma religião ou uma fé alicerçada em qualquer outra coisa que não é no Cristo só pode desaguar em morte, só pode fluir para o inferno. Por isso, Paulo ele tem essa preocupação e esse amor para os colossenses, porque fé por fé não salva ninguém. Lembra da carta de Paulo que diz que não é qualquer fé que salva, mas é a nossa fé que nos traz salvação, a fé no Cristo. Então é preciso chamar a atenção.
para isso. Mais para frente a gente vai ver como Paulo vai, nas outras semanas, é claro, como ele vai combater essas informações. Ele vai levantar a bandeira de que Cristo, ele é coigual a Deus, ele vai combater essa ideia de astros, ele vai combater essa ideia de culto aos anjos, ele vai combater também essa ideia de deturpação e destruição do corpo em função do espírito. Os gnósticos tinham muito essa preocupação e isso até os empurrava para viver qualquer tipo de moralidade, qualquer tipo de destruição corpórea, viver qualquer tipo de prazer, porque a matéria ela precisa apodrecer o mais rápido possível, porque ela é má. E aí viveremos só de espírito, e aí então estaremos passíveis de falar com Deus, porque Deus é puro, só pode falar entre coisas puras e o espírito é puro. Olha só o perigo dessa crença. Bom, tendo dito isso, a gente vai começar o nosso estudo aos Colossenses, o que eu gosto de chamar, o que nós chamamos, né, de estudo expositivo. Nós vamos estar tratando verso por verso. E aí nós vamos comentar o que esse verso quis dizer, como nós podemos sorver informações daqui. Tá legal? Bom, volte comigo aí então para o capítulo 1, o primeiro verso da carta aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. A primeira coisa, meus irmãos, eu gostaria que você levasse em consideração é essa credencial de Paulo. Ele se diz apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Paulo ele faz questão de chamar para si que ele é apóstolo. E até aí todo mundo sabe. Mas quando ele traz essa informação, a gente precisa gastar um tempinho. Porque em outros textos, em outras cartas, ele nem sempre traz. Se você passar um pouquinho para a carta, para o próximo livro, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, ele começa dizendo, fazendo a sua apresentação à carta, dizendo Paulo, Silvano e Timóteo. Ou seja, 3 pessoas, 3 irmãos. Por que será que ele não quis chamar a atenção para o fato de que ele era apóstolo? Ok? Se você voltar a carta para Filipenses, ele também faz a mesma coisa. Ele fala Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Por que ele não usou a palavra apóstolo aqui? É interessante porque Paulo é um homem de muitas qualidades e ele poderia usar todas para se apresentar. Bom, se eu dissesse para você, às vezes alguém pode pensar assim, não, ele está só tentando situar a pessoa, para a pessoa saber quem ele é. Bom, eu poderia dizer, eu, Augusto, moreno e careca, e vocês já sabem quem é. Mas eu poderia só dizer, eu, Augusto, o de óculos, eu, Augusto, o marido da Bruna, eu, Augusto, da IBBV. Existem muitas outras bandeiras que eu poderia chamar a atenção na hora de me apresentar. E quando Paulo faz questão de chamar uma em detrimento de outras, a gente precisa estar atento. E quando Paulo ele chama atenção ao fato dele ser apóstolo de Cristo Jesus, ele certamente já inicia aqui o combate que ele vai ter e discorrer ao longo de toda a carta, mostrando que não adianta ser servo de um Deus em primeira instância. Ele apresenta a credencial dele dizendo, eu sou servo do Filho, eu sou servo do eternamente gerado, eu sou servo daquele que morreu, mas que a morte não deteve. Eu sou servo daquele que está à destra, sentado à direita, juntamente com o Pai. É desse homem, desse Deus, desse homem-Deus, que eu sou servo. Eu sou servo de Jesus Cristo. Olha o peso, olha a diferença. E é justamente isso que ele vai tentar trazer para os seus irmãos, para aquelas pessoas. Eu, apóstolo de Cristo Jesus. Quando você volta para a carta aos Gálatas, né, você recua ali na sua Bíblia e volta para a carta aos Gálatas, no verso 11 e no verso 12, Paulo ele diz assim,
Irmãos, quero que saibam que o evangelho, por mim anunciado, não é de origem humana, nem o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Aqui, Paulo, ele deixa bem claro que tudo que ele fala não é fruto da sua ideia. Paulo não chegou a uma conclusão por si só. Ele não bebeu água e viu que era bom. Ele não comeu alguma comida e notou o sabor dela. Mas ele foi encontrado por Cristo. E é por isso que ele diz: esse evangelho não é meu. Como um entregador de jornal que não tem poder nenhum para alterar a matéria daquele jornal. Ele só transmite a mensagem. Você deve ter notado que em alguns capítulos, principalmente ali do Antigo Testamento, você vê isso em Gênesis, quando o Senhor ele vai falar com Abraão. O texto da Bíblia, o texto bíblico diz o anjo do Senhor. Que anjo é esse? Quando a Bíblia diz isso, que ela está querendo nos chamar a atenção é que Deus então envia um arauto, alguém que vai falar em nome dele e que não tem direito de falar o que ele pensa por si só. Se eu envio uma carta para alguém e eu peço a minha esposa para entregar, ela tem que entregar o conteúdo da carta. Perceba isso. Então Paulo ele chama a atenção que o evangelho que ele tem para trazer, que ele tem para te passar, não é uma coisa que ele pensou por si só, mas é algo do próprio Deus, de um Cristo que aparentemente estava morto e deveria estar enterrado, mas está vivo. Lembra que Paulo perseguia a igreja, perseguia com requintes de crueldade, ele se satisfazia quando alguém morria por conta desse evangelho. E então o próprio Cristo se encontra com ele e lhe chama para pregar para os gentios. Paulo, então, ele faz questão de dizer: eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Foi ele quem me salvou. Foi ele quem me chamou. Eu não consegui isso sozinho. Eu não me graduei a apóstolo. Eu não fiz 4 anos de seminário para virar apóstolo. Apóstolo eu sou, porque Cristo me trouxe a sua revelação. Perceba, então, o impacto da informação a partir do momento que a gente, então, observa o texto e tenta extrair o máximo de informações dele. Caminhando, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Aqui, ele coloca em igualdade a pessoa de Cristo e a pessoa de Deus. Coisa que, por exemplo, o pessoal em Colossenses não tinha certeza. Então, Paulo já começa a sua introdução mostrando aquilo que ele vai discorrer com bastante propriedade. Eu venho em nome do Filho e em nome do Pai. Iguais. Iguais. E é em nome deles que eu vim para falar com vocês. E o irmão Timóteo. É engraçado isso, né? Ele começa dizendo que ele é o apóstolo de Cristo pela vontade de Deus e Timóteo. E aqui, se a gente não tem um pouco mais de tino sobre a pessoa de Paulo, a gente poderia deixar alguma informação passar, que é, quando alguém fala quem é e traz o seu título, se a gente não conseguir, se a gente não tiver o cuidado de perceber o que ele está querendo dizer, a gente pode confundir o seu título com arrogância. Por exemplo, às vezes nós vemos médicos que receberam ali o título de doutores e alguns se apresentam como doutor fulano. Ué, esse não é o seu primeiro nome. Seu primeiro nome não é doutor, seu segundo nome é fulano. Né? Mas muitos se apresentam assim. E não é só médicos, advogados, professores, e até quem faz doutorado às vezes esquece disso. Eu, por exemplo, tive um professor que ele corrigia alunos que chamavam de professor. Ele dizia, não, professor doutor. Como se o doutor fosse o primeiro nome dele. E aí, se a gente olha
Pensando dessa maneira, parece que Paulo está chamando atenção para isso. Mas não. Como disse, Paulo tem a preocupação de transmitir que o evangelho que ele tem é um evangelho divino, que ele nada mais é que um arauto, mas que ele não faz nada sozinho. Que o evangelho, ele é um instrumento da glória de Deus, que faz a vontade de Deus, mas que Deus permite que nós participemos. E aí participa o apóstolo e participa o irmão Timóteo. E aí participamos você e eu do evangelho. Somos todos iguais e o evangelho não dá direito para que a gente se engrandeça. As revelações que o Senhor nos concede em sua palavra não pode me fazer pensar que eu sou maior que meu irmão. Se eu faço isso, é bem provável que eu não conhecia Deus ou estou muito distante dele e preciso me encontrar novamente com ele. Então Paulo aqui ele chama atenção. Eu estou escrevendo e o irmão Timóteo que está comigo. Estamos juntos no evangelho e vamos seguir de igual maneira. Você vai perceber isso que nas outras cartas ele faz a mesma questão. Ele fala, Paulo, Silvano, Timóteo, servos do Senhor. E aí ele começa a discorrer. O verso 2, ele começa com a palavra aos santos. Né? Ele começa então explicando que os santos são seus remetentes. E é curioso notar que santos, no grego, significa agioi, que quer dizer diferente, separado e dedicado exclusivamente a Deus. Paulo não está preocupado, nesse momento, em tratar com qualquer tipo de pessoa. Eu falo para os santos, como se eu os lembrasse do que eles são e como se eu confirmasse de fato a sua profissão. Nós somos chamados para santidade. Não podemos caminhar de outra forma. Somos chamados para sermos separados e viver em função de Deus, para a glória do Cordeiro. E isso somente já nos proporciona alegria. Somos felizes, somos alegres enquanto servos. Não precisamos de cargos para isso. Não precisamos ser melhores do que ninguém. E aqui Paulo usa essa expressão santos. Então eu estou escrevendo para você que mora em Colossos, que mesmo diante de uma cidade completamente destruída, que mesmo em meio a uma região onde uma religião pagã é completamente dominante, vocês são santos. Já parou para pensar se isso pode ser dito a seu respeito? Às vezes eu me pergunto se em meu trabalho é assim que as pessoas me conhecem. E não santos na expressão de bonzinho, porque a Bíblia faz questão de dizer que nenhum de nós de fato é bom. Somente o Pai, o próprio Cristo disse isso. Mas é importante saber que eu sou conhecido pelo Cristo que eu sirvo. Ah, aquele ali é o servo de Cristo. Não há maior qualidade que alguém possa ressaltar de nós cristãos do que de fato sermos cristãos. Mas Paulo não para por aí, ele chama a atenção de dizer, né? Ele diz que esses são os santos e também diz que são fiéis. Outra qualidade que precisa ser uma expressão de nossa vida, de quem nós somos, santos e fiéis. Dá para ser santo sem ser fiel? E dá para ser fiel sem ser santo? Certamente que sim. Você pode até ser fiel e ter um coração completamente podre e ter uma intenção completamente errada. Paulo vai dizer justamente isso em Efésios, se eu não me engano, onde ele diz que muitos estão pregando o evangelho, mas por outros motivos. E mesmo assim ele fica feliz com isso. Mas essas pessoas estão erradas nessa ação. Então é possível ser fiel e não ser santo. Ok?
Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para uma informação que eu achei bastante interessante, que o presbítero? Reverendo. Igreja Presbiteriana, eles dão outro nome, né? O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele nos traz no seu comentário ali aos Colossenses. Ele faz questão de dizer que há uma beleza em dizer que os colossenses, eles estão em Cristo e estão em Colossos. Ele diz que agora esses homens têm 2 endereços. São homens de 2 localidades. Eles estão em Colosso, mas também estão em Cristo. E não tem nada mais importante, meus irmãos, do que estar em Cristo. Quando nós vemos João, capítulo 10, o próprio Cristo, ele diz que as minhas ovelhas, elas ouvem minha voz, o meu Pai as me deu, elas estão em minhas mãos e ninguém pode tomá-las, porque o meu Pai é mais forte do que todos. Ou seja, estarmos em Cristo é ter a certeza que nada nos abalará, embora possamos vir a sofrer, tendo em vista agora nosso problema com a pandemia, mas é certo de que estamos em Cristo. Estamos certos de estarmos em Cristo. E esse talvez seja o maior problema quando as pessoas tentam caracterizar o nosso Senhor Jesus como meramente uma figura histórica, como o primeiro comunista, porque essa não era a preocupação de Jesus. Jesus tinha preocupação com vidas. É claro que o reino é tão bom, ele é algo tão poderoso e sobrenatural que acaba trazendo benefícios para a nossa vida. Mas o seu sentido primeiro é para que nós estejamos em Cristo. Um dia haverá um momento onde todos nós estaremos com Ele, onde quer que Ele vá, nós estaremos juntos do nosso Senhor. E não existe nada mais maravilhoso do que isso. Eu gosto sempre de dizer isso, porque eu acho que essa é uma doutrina belíssima, mas na doutrina do casamento, o Senhor ele faz questão de explicar que o relacionamento dele, de Cristo, conosco, é justamente de um marido com a sua mulher. E às vezes eu me pergunto, se eu amo a minha esposa e faço questão de estar do lado dela, imagina que prazer indescritível será estar ao lado do nosso Senhor constantemente. É algo que eu não consigo compreender ainda, porque o meu corpo ainda está preso a essa natureza pecaminosa. Ainda não consigo enxergar. Lembra do próprio Paulo falando? Agora nós vemos como um espelho. Naquela época, os espelhos eram feitos de bronze, de latão. E é por isso que ele diz, eu vejo como um espelho um pouco embaçado, isso em 1 Coríntios, no capítulo 13. Os espelhos não eram feitos com a qualidade que nós temos hoje, do vidro, né? Vocês agora conseguem me ver por esse espelho da câmera de maneira clara. Naquela época ele era feito de latão. E é por isso que Paulo dizia, olha, agora eu vejo como num espelho, um pouco embaçado, mas então eu verei claramente depois. Então hoje, eu sei que estou embaçado e não consigo compreender a grandeza do que é estar completamente com Cristo. Mas haverá um dia que nós o veremos completamente. E aí vamos poder dizer, como Estevão disse, eu vejo o Filho do Homem sentado à direita do Pai. É esse, meus irmãos, o motivo de estarmos reunidos. É esse o motivo de buscarmos a Deus. De sermos um dia completos com Cristo Jesus. Bom, seguindo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. E aqui eu já me encaminho para o fim, mas essa saudação, graça e paz, ela é muito importante, ela é muito poderosa. E eu tenho muito apreço por ela, assim como eu tenho apreço pela palavra irmão. Às vezes e você já deve ter percebido isso, mas eu tenho a mania de dizer o irmão Tiago, o irmão Natan, a irmã Isla, a irmã Andressa. Eu gosto de usar esse termo porque eu vejo a beleza dele. Não me é algo que sai da boca sem
sem sentimento. Em Cristo Jesus, eu me tornei membro de uma família gigantesca. E quando eu falo isso é porque é fruto e reflexo de amor sincero. E é assim que Cristo quer que nós sejamos. Então, quando Paulo ele chama atenção e fala, vocês são santos, vocês são fiéis e vocês também são meus irmãos, ele leva em consideração o fato de que nunca os viu, nunca visitou essa cidade. Mas o amor que ele tem por eles é tão grande que faz com que ele, mesmo preso, pare e escreva para uma igreja que não é a que ele pastoreia. Mas ele faz questão de pastorear, porque ali também tem irmão meu. Porque ali também tem povo de Deus. E precisa ser abençoado. E precisa ser fortalecido. E precisa, então, se aproximar de Deus. E se eu puder ser um instrumento, que bênção que é. Que bênção. Bom, a vocês a graça e paz da parte de Deus. Por que graça e paz? Por que não só graça e por que não só paz? E já falamos sobre isso em um outro momento, mas eu creio que não aqui para o coletivo da juventude. E gosto de tratar desse assunto juntamente com João, capítulo 14. Perdão, João, capítulo 1, verso 14. Se você puder abrir comigo, em João, capítulo 1, verso 14. Gostaria que você pensasse um pouco comigo a respeito disso. João, capítulo 1, verso 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, vindo cheio de graça e verdade. Por que não só graça? Ou por que não só verdade? É certo de que se Deus ou a pessoa de Cristo vem só com verdade e não vem com graça, nós seríamos inimigos de Deus. Seríamos então condenados em nossos delitos e nossos pecados. E por que Cristo não veio só com graça? Porque se ele viesse só com a graça e sem a sua verdade, então ele não teria feito se cumprir as palavras de Deus. E aí, portanto, Deus seria mentiroso. E se Deus é mentiroso, ele é falho. E se ele é falho, ele não é Deus. Entende? Por isso Cristo, ele vem cheio de graça e cheio de verdade. Por isso que Paulo, quando ele se apresenta, ele sempre traz essa recomendação, a graça e a paz, porque nós só temos paz graças a essa graça. Parece redundante, mas não é. Eu poderia ter qualquer outro tipo de paz, mas não é qualquer paz. É uma paz que é proveniente da graça. E esse é favor imerecido do nosso Senhor. Porque em Romanos capítulo 5, verso 8, diz que o Senhor nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Isso é graça. É saber que Deus não precisa, ou não precisaria que eu fizesse nada para Ele, para me amar, mas ainda assim Ele me amou. E como vemos em Filipenses no capítulo 2, me amou até a morte. E morte de cruz. Então eu entendo que essa graça, ela é maravilhosa e capaz de me conceder paz. Não com relação a toda e qualquer situação, porque numa perspectiva de coronavírus eu posso estar preocupado. Mas certo estou de que nenhum desses problemas me separará do amor de Deus. Lembra do texto? Nem altura, nem profundidade, nem poderes, nem porvir. Nada nos separa do amor do nosso Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então é por isso que eu tenho graça e alcanço paz, porque essa graça me foi conquistada pelo nosso Senhor Jesus. A vocês a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui então ele termina a sua apresentação, mas carregado de poder de Deus, para começar a tratar de assuntos profundos. Ele começa dizendo que nós temos graça, nós temos paz, e agora eu vou dizer
que Cristo é plenamente Deus. E agora eu vou levá-los a uma compreensão importante demais, porque você não pode ser alvo de uma religião falha, você não pode ser alvo de uma heresia. Não tem nada mais triste do que um crente que não se desenvolve. Paulo ele escreve justamente recomendando aos irmãos em Colossos, porque o amor deles é conhecido, mas é preciso que haja crescimento. Repito, não tem nada mais triste do que um crente que não cresce espiritualmente, porque ele sempre precisa de uma muleta, ele sempre precisa de ajuda. Ele nunca se torna um professor, ele nunca se torna um auxiliador. E o evangelho não foi feito para isso. A gente vê em 1 João que há, capítulo 2, a partir do verso 14, que há uma relação de crescimento espiritual, onde João nos chama de crianças, depois nos chama de jovens e depois de pais, explicando justamente que é necessário chegar nesses estágios, para que assim, como ele diz no capítulo 14, no capítulo 2, no verso 16 de 1 João, que são os pais que conhecem a Deus. Ou seja, quando eu participo desse crescimento espiritual, aí sim eu posso dizer que eu conheço a Deus. Lembra de Jó? Ele termina seu livro dizendo: o Senhor Deus passava e eu não sentia, mas agora eu o conheço pelo que ele é. Poderoso isso, meus irmãos. Bom, são 9h01 aqui no meu relógio. Creio que nós chegamos ao encerramento do nosso primeiro estudo. Essa é a nossa primeiro estudo da carta aos Colossenses, onde tivemos essa introdução, trazendo informações relevantes e comentando o verso 1 e o verso 2. Ore comigo. Vamos ao Pai em oração, agradecendo Ele pela exposição da sua palavra, porque Ele nos concede, Ele nos explica, Ele nos traz ao esclarecimento a pessoa de Deus, quem Ele é e como nós podemos ser abençoados através da sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, porque compreendo que sou o maior dos pecadores. Porque nós entendemos, Senhor, que não há nada em nós que pudesse atraí-lo, mas o Senhor nos amou. O Senhor nos amou ao ponto de seu Filho se fazer carne por nós. Padeceu e sofreu, Senhor, e como um cordeiro não abriu a boca. Mas é também no sangue que obtivemos vitória, que fomos comprados, fomos feitos teus filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez santos, porque o Senhor nos torna fiéis. Obrigado, Senhor, porque nós somos o teu povo e o Senhor fala conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, que o seu Santo Espírito ele possa completar a tua mensagem, a tua palavra, naquilo que eu falhei. Que possamos, Senhor, ao final de toda essa exposição da carta aos Colossenses, que possamos ter crescido um pouco mais no conhecimento de Deus. Não com o objetivo de sermos melhores que os nossos irmãos, mas com o objetivo de conhecer um pouco mais o amado de nossas almas. Porque nós te amamos, Senhor. Não porque tememos o inferno, mas porque te amamos. Porque o nosso amor é a resposta do teu amor. E estamos felizes quando fazemos a sua vontade, estamos felizes, somos felizes quando estamos em tua presença. Portanto, Senhor, continua agindo com misericórdia e fala a tua vontade, Senhor, revela a tua vontade a nós. Sei com meus irmãos em seus lares, com as minhas irmãs, que o Senhor possa continuar cuidando de todos nós, livrando-nos, Senhor, do mal, nos aproximando cada vez mais de ti. Continua, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a IBBV, o nosso querido pastor. Abençoa, Senhor, as pessoas que não são de nossa igreja, mas partilham, Senhor, da fé conosco. Que o teu nome venha a ser glorificado, que a tua igreja venha a ser edificada. Obrigado, Senhor.
não fosse por Jesus, não haveria motivo de estarmos aqui. Oramos, Senhor, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.